Nós sabemos que a inteligência artificial ela vai continuar avançando e já está num ponto em que ela já faz parte da nossa vida. Podemos dizer que ela é uma revolução. Então, como que nós podemos nos preparar para, ao invés de disputarmos, nos aliarmos a ela para destacar nossos pontos fortes? É por isso que hoje nós vamos compartilhar com vocês as principais habilidades de IA que você precisa aprender agora se você quiser superar 97% das pessoas. Então é importante que você assista a todas elas para você se desenvolver, para estar à frente das pessoas, principalmente no mercado de trabalho. Mas antes, gostaria de pedir para que aqueles que gostam de tecnologia, gostam do assunto, que se inscrevam no canal. Nós sempre teremos artigos como esse trazendo atualizações para vocês, para que todos nós possamos estar preparados para o que está por vir. Vamos ao vídeo. A engenharia de prompt. A engenharia de prompt é a arte e a ciência de criar prompts eficazes para obter a resposta desejada de modelos de linguagem de IA, como o GPT-4. Para realmente entender o valor dessas habilidades, pensemos na IA como se fosse o famoso gênio da lâmpada. Se você não fizer a pergunta certa ou não fizer o desejo certo, pode não obter o resultado desejado. Da mesma forma, dominar a engenharia de prompt permite que você se comunique com o sistema de IA de maneira mais eficaz e eficiente. Mas o que significa ser um excelente engenheiro de prompt? Isso envolve compreender o contexto, ser preciso em sua linguagem e antecipar possíveis respostas. É uma habilidade que depende de criatividade, lógica e compreensão da linguagem humana. Por exemplo, suponha que você seja um redator encarregado de criar um post sobre os benefícios dos aplicativos de relacionamento. Em vez de usar um prompt genérico como escreva um blog sobre aplicativo de relacionamento, crie um prompt mais específico e envolvente como você agora é um coach de relacionamentos. Quero que escreva um post sobre os 5 principais benefícios do uso de aplicativos de relacionamento para homens. Ao refinar seu prompt, você ajuda o modelo de linguagem de IA a gerar conteúdo mais relevante, focado e atraente para o seu público-alvo. Contador de histórias e visualização de dados. Transformando dados brutos em narrativas e visualizações envolventes, você pode tornar suas descobertas mais acessíveis, relacionáveis e persuasivas. Mas por que essa habilidade é tão essencial na era da IA? À medida que os sistemas de IA se tornam mais proficientes em analisar e processar grandes volumes de dados, nossa capacidade de extrair insights significativos desses dados se torna cada vez mais valiosos. A contação de histórias de dados nos permite preencher a lacuna entre números frios e as experiências humanas que esses números representam. Por exemplo, uma organização sem fins lucrativos, trabalhando para combater a crise global da água, poderia, por meio da contação de história de dados, transformar informações complexas sobre escassez de água, padrões de uso e fatores ambientais em uma narrativa convincente que inspire a ação. Poderia criar um mapa interativo exibindo a gravidade da escassez de água em diferentes regiões ou desenvolver um infográfico animado ilustrando o impacto das iniciativas de economia de água. De maneira semelhante, imagine um gerente de produto em uma empresa de tecnologia que precisa apresentar dados de usuários à sua equipe. Em vez de sobrecarregar seus colegas com planilhas e gráficos, o gerente de produto poderia usar a contação de história de dados para criar uma apresentação concisa e envolvente. Poderia desenvolver uma narrativa que destaca os pontos críticos de dor do usuário e evidencia o potencial impacto das soluções propostas, tudo apoiado por gráficos visualmente atrativos e fáceis de compreender. Pensamento criativo com IA. Pensar criativamente com IA é a habilidade de conceber aplicações novas, inovadoras e transformadoras da tecnologia de IA. Trata-se de ir além dos casos de uso tradicional e explorar os limites do que a IA pode realizar. Mas por que essa habilidade é tão vital na revolução da IA? De forma simples, a IA está remodelando o nosso mundo de maneira sem precedentes. Ao fomentar o pensamento criativo em IA, podemos descobrir novas possibilidades, resolver problemas complexos
e elevar nossos trabalhos a novos patamares. A magia reside na fusão da criatividade humana com o poder da IA, resultando em soluções inovadoras que eram anteriormente inimagináveis. Considere um artista que utiliza a IA para gerar visuais únicos e fascinantes para sua arte digital. Ao aproveitar o reconhecimento de padrões e as capacidades generativas da IA, o artista pode criar peças impressionantes que desafiam os limites das formas tradicionais de arte. Da mesma forma, um músico poderia utilizar a IA para compor músicas que misturam gêneros e estilos de maneira completamente novas, libertando-se das restrições da composição convencional. Tudo isso unindo a criatividade e a inteligência artificial. Estratégia de negócios e implementação de IA. No mundo em rápida evolução da IA, ter uma estratégia de negócios clara e um plano de implementação é crucial para se manter à frente da curva. Mas o que essa habilidade envolve e por que é tão importante? Uma estratégia de negócios eficaz em IA envolve identificar oportunidades para integrar a IA em sua organização, avaliar riscos potenciais e desenvolver um roteiro para alcançar seus objetivos. Trata-se de compreender as implicações mais amplas da IA e utilizar seu poder para impulsionar inovação, eficiência e vantagem competitiva. Por exemplo, considere uma empresa de varejo que busca otimizar sua cadeia de suprimentos por meio de sistema de previsão e gerenciamento de estoque impulsionados por IA. A empresa poderia otimizar suas operações, reduzir desperdício e, em última análise, impulsionar seus resultados financeiros. A chave para o sucesso reside em desenvolver uma estratégia abrangente de IA que aborde desafios como preocupações com a privacidade de dados e a necessidade de treinamento de funcionários. Gerenciamento de projetos em IA. À medida que a IA continua a permear várias indústrias, a demanda por gerentes de projeto em IA qualificados está em ascensão. Mas o que é necessário para se destacar nesse papel e por que é tão vital na área da IA? O gerenciamento de projeto exige uma combinação única de habilidades técnicas e não técnicas para supervisionar com sucesso os projetos de IA. Será necessário compreender a tecnologia subjacente, coordenar equipes multifuncionais, gerenciar expectativas e ficar de olho em orçamentos e prazos. Imagine que você recebeu a tarefa de implementar um chatbot de atendimento ao cliente alimentado por IA para uma grande companhia aérea. Como gerente de projeto de IA, será necessário se comunicar com as partes interessadas, identificar requisitos-chave e garantir que o chatbot esteja alinhado com a marca da empresa e com os padrões de atendimento ao cliente. Também será necessário antecipar desafios potenciais, como barreiras linguísticas e problemas de integração de sistemas, e desenvolver planos de contingência para lidar com essas preocupações. Processamento de linguagem natural. O processamento de linguagem natural, ou PLN, é o subcampo da IA que se concentra em compreender e interpretar a linguagem humana. Embora essa habilidade possa parecer técnica à primeira vista, ter uma compreensão básica de PLN é inestimável para quem deseja prosperar na revolução da IA. Ao entender os fundamentos do PLN, você estará melhor preparado para trabalhar com sistemas de IA que processam texto ou fala, projetar interfaces amigáveis ao usuário e garantir que o conteúdo gerado pela IA seja relevante e de alta qualidade. Considere um gerente de mídias sociais que utiliza ferramentas de análise de sentimentos impulsionados por PLN para avaliar a opinião pública sobre o lançamento de um novo produto. Ao compreender os princípios do PLN, o gerente pode ajustar suas consultas, interpretar os resultados e desenvolver estratégias mais eficazes para interagir com o seu público.
curiosidade e aprendizado contínuo. No sempre evoluente campo da IA, a curiosidade e o aprendizado contínuo são suas armas secretas para se manter à frente. Mas por que essas características são tão importantes e como você pode cultivá-las em sua jornada profissional? Abraçar a curiosidade e o aprendizado contínuo significa estar atualizado com os últimos desenvolvimentos em IA, experimentar novas ferramentas e permanecer aberto a feedback e mudanças. Ao fomentar essa mentalidade, você estará melhor preparado para se adaptar à paisagem em constante mudança da IA e aproveitar as oportunidades emergentes. Imagine um profissional de marketing que descobre uma ferramenta impulsionada por IA que pode otimizar suas campanhas publicitárias. Impulsionado pela curiosidade, o profissional de marketing toma a iniciativa de aprender os detalhes da ferramenta, testando várias características e configurações para determinar a estratégia ideal. Ao abraçar o aprendizado contínuo, o profissional de marketing não apenas aprimora suas habilidades, mas também desbloqueia novas possibilidades para a sua organização. A conclusão que chegamos é que agora é o momento de usar a IA para impulsionar habilidades que já temos. Isso pode ser de grande ajuda para termos uma carreira promissora. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever. Estaremos sempre postando vídeos informativos iguais a este. Obrigado por assistir.